Glória a Deus. Então, Efésios, capítulo 5, diz assim, nós vamos meditar hoje, né, um tempo para nós termos esse momento aqui, e Efésios, capítulo 5, versículo de número 14, tá bom? E aí você deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos falar sobre aquilo que Deus tem gerado em cima desse tema. Então, desperta, o escritor diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, vou ler de novo, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Claro, esse texto, antes de Paulo escrever, esse texto é da palavra, é Deus falando conosco. Nós temos a tendência a falar assim, Paulo, como Paulo escreve, como Pedro escreve, quer dizer, a gente usa muito o escritor bíblico, e por vezes isso faz com que a gente perca a essência principal, a noção principal, de que esta é a palavra de Deus e é Deus diretamente falando conosco. A Bíblia não é a palavra de um escritor falando conosco, a Bíblia é a palavra do autor falando conosco. Cada escritor bíblico é apenas a caneta que Deus pega para escrever aquilo que Ele quer. Então, toda mensagem bíblica, ela é uma mensagem de Deus para a nossa vida. Aqui, a palavra de Deus, ela está falando para a igreja. Esta carta de Efésios é uma carta direcionada a uma igreja que estava em Éfeso. O nome da cidade é Éfeso. Por isso, carta aos Efésios, aqueles que moravam em Éfeso. Essa carta ela é uma carta extremamente espiritual. Paulo, ele traz na carta de Efésios revelações espirituais, como em poucas outras cartas que ele escreveu. Então, Paulo traz muitas revelações poderosas, e uma das principais que se destaca aqui em Efésios é que é a revelação do relacionamento de Deus com a sua igreja. É o nascimento da igreja, é a revelação da igreja, é Cristo em nós. Então, é uma das revelações mais profundas, que é a questão da igreja. E aqui Deus está falando com a sua igreja, com o seu povo. E o que Deus está falando com o seu povo? Deus está falando, entre N coisas, aquilo que temos destacado nessa conferência é o desperta. Desperta quem? Tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Esse versículo ele nos traz algumas realidades. A igreja, ela está, nós não somos ainda, bem que somos igreja, mas nós ainda não estamos no céu. Nós ainda não estamos habitando nas mansões celestiais. Nós ainda não somos 100% espiritual. Se você tocar na sua irmã aí, tem só espírito? E em alguns casos, tem mais carne do que espírito. Alguns têm mais osso do que carne. No meu caso, tem mais carne do que osso. Mas nós não somos ainda espírito. Nós ainda estamos neste mundo. E nós vivemos no meio de uma sociedade. Nós vivemos no meio de um povo. E Paulo, quando está falando isso aqui, ele está dizendo que nós estamos no meio de um povo. Nós estamos diante de um ambiente. E ele está falando para mim e para você. Ele está falando, desperta. Ele fala, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Esse povo, essas pessoas, a quem Paulo está direcionando essa carta, existe uma realidade que é uma realidade triste. Que ele está falando, vocês estão dormindo e estão dentre os mortos. E essas pessoas estavam sendo confundidas com os mortos. Eles não estavam mortos, eles não eram mortos. Ele está dizendo, vocês precisam despertar, vocês estão dormindo e estão dentre os mortos. Quem lembra da passagem de Isaías, Isaías capítulo 6, quando Isaías fala assim, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E quando ele tem a visão de Deus, quando ele tem uma experiência profunda com a presença de Deus, tem uma coisa que acontece rápido. Ele fala assim, ai de mim, que vou perecendo. Mas olha o que ele fala. Porque eu sou um homem de lábios impuros, ou de impuros lábios,
mas eu habito no meio de um povo de lábios impuros. O que Isaías está falando? Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu habito no meio de um povo que fala o que não deveria falar, que fala aquilo que é impuro, mas eu estou igual a eles. Isaías está dizendo, eu habito no meio de um povo que fala o que não convém falar, que tem lábios impuros, porém eu tenho sido tão influenciado que eu também tenho lábios impuros. Quando ele se defronta, quando ele está diante da presença de Deus, ele tem um impacto não sobre só a realidade dos outros, ele tem um impacto sobre a sua realidade. Ele olha para si mesmo e fala, eu sou igual ao povo que eu estou habitando. E Paulo aqui, na sua carta aos Efésios, ele está falando que nós estamos no meio de um povo que está morto. E quem é esse povo que está morto? O povo que está morto é aquele povo que está distante de Deus. É um povo que está afastado de Deus. Porque existe algo que acontece quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. O que acontece? Nós saímos da morte para a vida. Efésios capítulo 2 fala assim, e ele nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas, pecados e delitos. Antes nós estávamos? Fala para sua irmã, antes nós estávamos mortos. Em nossas ofensas, pecados e delitos. Aí ele fala assim, e ele nos vivificou. Ele nos deu vida. Quem nos deu vida? Jesus. Ele nos tira da morte para a vida. Ele nos tirou do império das trevas para a sua luz. Ele nos resgatou. Antes estávamos separados de Deus, mortos. E agora nós estamos em Deus, vivos. Só que aqui, olha o que a palavra de Deus está falando conosco. Ela está falando assim, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Ele está falando, vocês não eram para estar assim. A frase está... Não era para vocês estarem assim. Vocês não deveriam estar assim, porque vocês já saíram da morte para a vida. Porém, vocês não estão mortos. Vocês estão como mortos. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Eu não vou nem falar, claro, é óbvio. Quando eu falo sobre isso, é explicar o óbvio, né? A diferença entre o morto e aquele que dorme. Alguém pode me ajudar em explicar o óbvio? Explica para sua irmã a diferença entre o morto, para eu não explicar isso sozinho, não parecer tão assim. Explica aí. Para quem? Imagina que tu olhas de longe e tu vês alguém tá de longe, dormindo e morto. Consegues discernir? De longe? De longe não. Mas se tu chegas perto, tu vais ver. Porque um morto, claro, óbvio e evidente, não respira, não tem reação, não pensa, não tem nada, está frio, está duro, está rijo, né? Não tem reação, tu pode balançar, tu pode fazer que ele não sente. Quem está dormindo, não. Quem está dormindo, ele está indiferente ao que está acontecendo ao seu redor, porque ele está num estado de inércia, de comodidade, de conformismo. Ele respira, ele ouve, as faculdades estão todas ali, mas estão adormecidas. Então, ele não tem poder voluntário de reação. Vou repetir. Ele não tem poder voluntário de reação. As reações são involuntárias. Você não lembra. Alguém fala, nossa, você levantou, foi lá na cozinha e voltou. O que houve? Você fala, eu? Né? Você fala, meu Deus, você roncou demais. Pelo amor de Deus. Eu? Bem que tem gente que acorda com o próprio ronco, sim ou não? Tem gente que a própria, né? Eu não vou nem falar que eu faço isso de vez em quando. Não vou nem falar, mas tem gente que acorda com o próprio ressonar. Ah, teve coragem de confessar também, né, irmã Helena? Eu também, às vezes eu falo, nossa Deus, agora
Outro dia eu ri de mim mesmo. Falei, misericórdia, foi profundo esse. Acordei, olhei para o lado, tinha ninguém, fui eu mesmo. Então, mas são involuntários, sim ou não? Só que o morto não. Então ele está falando, vocês não estão mortos, mas estão dentre os mortos, sendo confundido dentre os mortos. O que ele está dizendo? A igreja, ela é diferente. A mulher cristã, ela tem que ser diferente, porque nós já não estamos mortas, nós já não estamos nesse estado de indiferença, de inércia. Deus já nos resgatou da morte para a vida. É claro que, como igreja, poderíamos aplicar em várias formas, mas hoje como mulheres cristãs, porque essa conferência é para mulheres. Nós estamos no meio de uma geração corrompida, uma geração distante de Deus, uma geração com valores completamente pervertidos, sim ou não? Ou sou só eu que às vezes, irmãos, às vezes tem dia que eu fico, esses dias, essa semana mesmo, eu estava vendo algumas notícias, sabe quando você fica enojada com as coisas desse mundo? Sabe quando aquilo te causa revolta, tristeza? Quando você vê situações acontecendo no mundo, que você fala, meu Deus, a que ponto chegamos? E nós vemos uma geração que está morta, que está distante de Deus. Quem está me vendo? Mulheres que não têm valores, não têm princípios, não têm pudor. Sim ou não? Não têm valores no seio da família, valores com filhos, valores pessoais, não têm valores. E é uma geração assim, uma geração que está morta. Mas Deus está dizendo, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos marcar a diferença. Nós não podemos estar dentre os mortos sendo confundidos com os mortos. Agora ele joga responsabilidade para cada uma de nós. E qual é a responsabilidade? Ele dá uma ordem, porque essa primeira palavra, ela não é uma sugestão, ela é um imperativo, ela é uma ordem. Ele fala, desperta, tu que dormes. É uma ação tua. Despertar não é algo que agora vem de Deus para nós. A ordem vem de Deus, mas a ação é minha e tua. A ação, ela é minha e tua. O despertar depende de mim e de você. Quem lembra aqui o que Paulo dizia muito para Timóteo? Paulo dizia muito para Timóteo o quê? Meu filho, desperta o dom de Deus que há em ti. Desperta aquilo que foi colocado em ti. Desperta aquilo. Despertar é uma ação minha. E para despertar, primeiro, eu preciso reconhecer a minha real situação. Para despertar, esse despertar quer dizer, posiciona-te. Esse despertar quer dizer, levanta-te. Assume aquilo que tu és realmente. Nós temos ouvido muito sobre assuma a tua real identidade, a tua identidade verdadeira. Assume aquilo que Deus tem para ti. Levanta-te, posiciona-te. Por quê? Porque não é mais uma ação de Deus, a ordem é de Deus, mas a ação é minha e tua. Se nós acharmos normal tudo, está tudo certo, nós nos tornamos iguais. Mas a igreja foi chamada para fazer a diferença. Você é uma mulher cristã, você foi chamada para fazer a diferença. E nós precisamos despertar, nós precisamos acordar, nós precisamos falar, eu é que preciso marcar a diferença nesse mundo. Eu é que preciso fazer a diferença. Pastora, fazer a diferença como? E onde? Você precisa primeiro fazer a diferença no reino espiritual. Como uma mulher de Deus. Quando nós olhamos para Débora, Juízes capítulo 4, versículo 4, fala assim, e Débora, mulher, profetiza. A primeira característica, ela é espiritual, diga espiritual. O primeiro despertamento é o espiritual. Eu vou falar aqui para homens e mulheres, que temos irmãos aqui ouvindo também. Então, o primeiro despertamento nosso tem que ser espiritual. O homem, a mulher cristã deve despertar espiritualmente. Você já não é mais aquele longe de Deus, você precisa se posicionar espiritualmente. Por que espiritualmente, pastora? Porque a base de tudo é o nosso espírito. E no espírito é o lugar que temos comunhão com Deus. Se nós não estivermos bem espiritualmente, nada vai funcionar. Pastora, como assim? Diga assim comigo, eu sou o espírito que tem uma alma e habito no corpo.
e habito num corpo. Imagina, se nós fôssemos corpo, alma e espírito, eu tenho um problema, eu estou aflita, meu Deus, tem que resolver. Eu vou para a academia, se eu emagrecer, resolve o problema. Mas por que hoje nós temos um culto à beleza, um culto ao corpo, uma geração que cultua a imagem, que cultua a beleza, e uma geração extremamente adoecida? Porque nós não somos um corpo que tem uma alma, que tem um espírito. Então, tudo aquilo que se faz no corpo, se todos os nossos problemas se resumissem ao corpo, a gente juntava, 5 anos juntando, sem comer, sem fazer, sem nada, ia na Turquia e resolvia todos os nossos problemas, aleluia. É ou não é? A Blé falou para Jesus, da cara inteira, depois dos 40, era uma bênção. É ou não é? Fazia o kit gatinha e já estava tudo resolvido. Mas por que quantas mulheres, quantas pessoas fazem tudo isso e não resolvem o seu problema? Porque nós não somos um corpo que tem uma alma que habita no espírito. Se a alma fosse o centro da nossa vida, bastava algumas técnicas, para aliviar a nossa alma, bastava algum tipo de conhecimento, uma leitura, um passeio para refrigerar a nossa alma, que estava tudo resolvido. Mas as emoções, por mais que as pessoas trabalhem nas suas emoções, não se resolve tudo. Por quê? Porque nós não somos uma alma que tem um corpo, que tem um espírito. Pastora, qual é a base do ser humano? A base do ser humano é espiritual. Então, o primeiro despertamento tem que ser no espírito. É por isso que quando nós estamos bem espiritualmente, o que está fora não nos atinge. Quem lembra do Salmo 125? Os que confiam no Senhor são como um monte de... que não, mas quando nós estamos bem com Deus, no espírito, quando nós despertamos o nosso lado espiritual e passamos a ser mulheres espirituais, homens espirituais, que buscam comunhão com Deus, que caminham na dimensão do espírito, que tratam o espírito, quando nós despertamos isso em nós, nós fazemos como Paulo. O que Paulo falou lá em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11? Ele fala o quê? Eu sei ter muito e sei ter pouco. Eu sei andar em abundância e sei andar em escassez. Ele está dizendo aqui, ele está dizendo assim, o que está fora não abala o que está dentro, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quando o teu espírito está bem, não importa o que está fora, porque dentro você está firme no Senhor. E quantas mulheres que buscam tudo, pagam preços altos para o corpo, agora está na alta, mentorias, terapias e imersões para a alma, para as emoções, desenvolvimento emocional, e zero para o seu espírito. Zero para o seu espírito. Oram pessimamente, não têm vida com Deus, não têm leitura da palavra, não buscam ao Senhor. Quantas vezes o seu filho, seu esposo, as pessoas que andam contigo, te viram ajoelhadas, orando, clamando? Quantas vezes você vai lá, você que é mãe, quem é mãe aí? Vai lá no quarto para orar pelo seu filho, pela sua filha, mulheres espirituais, mulheres de Deus, que quando Paulo fala para Timóteo, Paulo fala assim, meu filho, desperta a fé que há em ti, e é uma fé não fingida que você recebeu da tua mãe e da tua avó, da Lloyd e da Eunice, você recebeu delas, olha, essa fé não fingida. Ele está falando, você tem referência dentro da sua casa de uma fé sincera, de uma fé não fingida, de uma fé verdadeira. Então, desperta, pastora, o que eu tenho que despertar? Primeiro é espiritualmente. Você precisa levantar-se como uma mulher espiritual, e isso é uma opção tua. Ou tu ficas dormindo e vendo tudo acontecer dentro da sua casa, falando, é assim mesmo, o mundo está difícil, isso é adolescência, isso é assim, homem é assim mesmo, mulher é assim mesmo, isso é a vida. Ou tu vais se levantar como uma mulher espiritual e falar com Satanás, aqui na minha casa não, aqui na minha família não, aqui na minha vida não. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se posicionar. Se posicionar sim, emocionalmente, despertar e alimentar a sua alma em Deus. Quantas vezes, irmãos, temos visto, esses dias mesmo, eu estava em aconselhamento com uma irmã que, perdida, em depressão, querendo dar cabo da sua vida.
E a gente tem visto isso no mundo. Pessoas que não têm equilíbrio emocional, não têm equilíbrio mais sentimental, estão perdidos emocionalmente e causam danos a si mesmo, danos a quem está ao seu redor, mulheres descontroladas, homens descontrolados. E nós, como crentes em Jesus, precisamos despertar para marcarmos a diferença. Nós precisamos ter paz de verdade. A palavra de Deus fala, Jesus falou, olha, eu deixo-vos a minha paz, não é a paz que o mundo dá, mas a paz que Jesus dá. E essa paz é o equilíbrio diante das circunstâncias. E ele está falando, desperta isso em você, desperta essa paz, desperta esse equilíbrio. Irmãos, quando uma mulher ela é atribulada, tudo se atribula, não é? Irmão, quem vive em família, todos nós, né? Quando o homem ele levanta atribulado, não muda muita coisa dentro de casa, não. Não sei quando é violência e extrema. Estou falando de um caso dentro do âmbito normal, né? A não ser quando uma pessoa, quando um homem está fora de algo que é funcional, né? Mas, se o homem levantar atribulado, cansado, nervoso, não muda nada dentro de casa. Mas se a mulher, ou não é? Se fizer um passeio com a mulher atribulada, naquele dia para um passeio que ela não quer ir, do jeito que ela não quis, ou não é? Como é que acontece? É a tribulação, os homens, tadinho deles. Irmão, se a gente não aguenta, imagina. Você já saiu com uma amiga esquisita? Se a gente que é mulher que entende, que a gente não aguenta, fala, misericórdia, sei como é que esse irmão aguenta, não. Né? Imagina os homens que não entendem. Porque a mulher, ela tem essa capacidade. Agora, quando a mulher ela é de Deus, ela é amável, ela é benigna, ela tem os frutos do Espírito, ela tem isso dentro dela, tudo muda ao seu redor. Porque essa mulher de paz, ela consegue gerar um ambiente de paz onde ela está. Sabe, nós estamos diante de uma geração, e eu quero enfatizar isto, dentro desse texto, que ele fala, levanta-te dentre os mortos. Nós estamos diante de uma geração perdida, uma geração que não tem esses valores, mas nós precisamos despertar e falar, nós somos diferentes. Eu sou diferente e eu vou marcar a diferença. A mulher precisa marcar a diferença. As mulheres cristãs precisam marcar a sua diferença dentro do seu lar, dentro do seu âmbito social, com seus amigos, com as suas amigas, no seu âmbito de trabalho. A mulher cristã, ela marca. Através de quê, pastora? Ela marca a diferença através da sua fala, da sua conduta, da sua maneira de vestir, da sua postura, em tudo, no seu posicionamento que hoje o mundo nos pede. As pessoas chegam e falam, o que você acha do aborto? O que você acha da ideologia de gênero? O que você acha disso? O que você acha daquilo? E nós, como mulheres cristãs, precisamos despertar e saber o nosso posicionamento em Deus. A maneira de vestir, como nos vestimos, se vestimos indecentemente, vestes de sensualidade, ou se nós vestimos com pudor, com decência, como a mulher cristã se veste. Como nós falamos, o nosso palavreado. Quantas mulheres vulgares, que são maldosas no seu palavreado, que falam mal, são maledicentes. Sabe o que é maledicência? Quem sabe? Dizer mal. Mais conhecido como fofoca. Quem conhece a fofoca? Né? É cusca. Fofoqueira, fica na janela observando a vida dos outros, vai cuidar da sua vida, né? Tem uma musiquinha que se canta, toma conta da sua vida, né? Mas sabe da vida de todo mundo, se intromete na vida de todo mundo, se intromete na vida da família toda, se intromete no vizinho, no gato do vizinho, na vida do vizinho, sabe? Mulheres que são assim, e é normal no mundo. É normal entrar numa roda, outro dia mesmo. Eu fui no ginásio, bem outro dia. Eu gostei muito, por acaso. O negócio é chegar lá, né? Misericórdia. Aí, fui no ginásio e estava com uma ovelha minha, só que ela conhecia uma amiga que veio, e a gente está ali, estou na bike, né? E ela começa a conversar com a irmã do meu lado. Só que, irmão, como eu realmente, eu acho que eu vivo dentro de uma bolha, né? Porque o meu ambiente é um ambiente, desde que nasci,
é um ambiente cristão, é um ambiente diferenciado. Então, poucas vezes eu convivi mesmo, conviver com ímpio, poucas vezes. Então, mesmo em trabalhos e tal, o que acontecia? Quando eu convivia muito, na escola, eu comecei, a gente tinha, eu lembro uma série que tinha uma turma, que tinha umas 3 meninas, 2 eram desviadas e uma não era crente mesmo. Mas uma já voltou para Jesus, aí já virou ambiente crente de novo, já entregou a vida a Jesus. Então, eu nunca convivi muito assim. E ela conversando com a irmão, uns assuntos, que eu falei, gente, essa mulher nunca me viu na vida. E falava de namoro, de um cara, de não sei quem. E eu fiquei ali olhando, e a irmã me olhava e falava assim, tipo assim, ai meu Deus, minha pastora. E eu olhando, aí, e ela falando e falando. Só que eu falei, gente, como que a linguagem de uma pessoa do mundo, de uma mulher, é tão baixa para falar de coisas íntimas de maneira tão vulgar? Eu fico pensando, sabe? E talvez vocês convivam muito mais do que eu, com certo. Sabe, a mulher cristã, irmãos, até nisso Deus faz a diferença na nossa vida. Você conversa com uma mulher crente, o assunto é inteligente, é propósito, sabe? A percepção é outra, a fala é outra, a postura é outra. Eu fiquei com dó daquela jovem. E, claro, intervi na conversa, né, depois que ela ficou sabendo que... Mas eu não falei que era pastora. Aí nem a irmã que estava comigo. Mas eu comecei a entender, mas como é que você permite isso e tal, não sei o quê? Não, porque ele e tal, não sei o quê, babá. E eu fui falando, mas aí a menina falou, mas pastora, ela é assim, você é pastora? Ai, meu Deus, e eu falando essas coisas, eu falei, para você ver, se eu estou assustada, quer girar o Senhor. Coloquei logo o terror nela. Coloquei logo o terror, não, qualquer dia eu vou lá na igreja. Mas a mulher, irmãos, a mulher cristã é diferente, o crente ele é diferente, a linguagem. A palavra de Deus fala para nós termos uma linguagem sã, irrepreensível. Nós não somos iguais a este mundo, nós somos diferentes. O crente ele não é pior e nem melhor, mas ele é diferente. Diferente mesmo na maneira de vestir, na maneira de falar, na maneira de se portar, na perspectiva de ver a vida. Aí o apóstolo Paulo, quem está me ouvindo ainda, diga amém. Aí ele fala assim, desperta. Sabe, é você que tem que olhar para a realidade que você vive e falar assim, o que dentro da minha realidade não condiz com a minha identidade em Deus? Quais os ambientes que eu estou andando que não condiz com a minha realidade em Deus? Quais são as ações da minha vida que não condiz com a minha realidade em Deus? Quais são as áreas ou quais são, sabe, os ambientes que eu estou convivendo e vivendo dentre os mortos? Ele está falando, é você quem tem que despertar. É você quem tem que despertar o melhor que há em ti. É você quem tem que despertar para as situações que você está vivendo. É você que tem que olhar e falar, eu não aceito mais isso. Eu preciso mudar essa realidade. Eu preciso sair dessa realidade. Eu preciso viver aquilo que Deus tem para mim. Pastor, e o que Deus tem para mim? Ele fala aí no final, ele fala assim, e Cristo te iluminará, e Cristo te esclarecerá. Cristo, ele te projeta para uma vida não de trevas, não de morte, para uma vida de luz, uma vida, sabe, crescente, uma vida de clareza, uma vida de prosperidade, uma vida de crescimento, uma vida de honra, porque Paulo está usando o texto que Isaías usa. Em Isaías 60 ele fala, desperta, levanta-te e Cristo te iluminará. Está falando de crescimento, de avanço, de progresso. É isso que Deus tem para nós. Deus não quer que você viva uma vida como antes você vivia, sabe, de tristeza, de angústia, de tribulação, sabe, de confusão, de morte. Tantas contendas, tem pessoas que saem do mundo, mas o mundo não sai dela, continua em confusão, em morte, em problemas, em aflição, continua falando dos outros, continua xingando o outro, continua falando mal, continua aquela tribulação de vida. Deus está falando, você não é mais um morto, você não é mais alguém que está distante de Deus, você é alguém que está em Deus, você é alguém que vive em Deus. Então desperta, para de ficar dormindo, para de estar indiferente às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Posiciona-te, faz aquilo que você foi chamada para fazer. E dentro disso, eu lembro de Esther, em Esther capítulo 4,
Quando Mardoqueu fala assim, Esther, nosso povo está condenado à morte. Você precisa fazer alguma coisa. E sabe o que ela fala? Eu não posso fazer nada, porque tem 1 mês que o rei não me chama para falar com ele. E se eu entrar na presença dele sem ser chamada, ele pode me matar. Então, não tenho como fazer nada. Mardoqueu manda o recado para ela e fala o quê? Se tu não fizeres nada, livramento virá de outra parte, mas tu e a tua casa vão perecer. O recado que Esther manda para Mardoqueu de novo é o quê? Fica tranquilo, eu vou fazer o que é preciso ser feito. Quantas das vezes nós deixamos de fazer o que é preciso ser feito, porque a gente não quer perder cliente, porque a gente não quer ficar mal com um parente, porque a gente não quer ficar mal com um amigo, porque a gente não quer que o nosso nome, sabe, fique lá mal falado, porque você se posicionou. Eu não quero que ninguém saiba que eu sou crente. É assim que anda aqui nesse ambiente. E às vezes a gente não quer, porque a gente tem medo de perder alguma coisa. E Deus chamou aqui nessa tarde, essa conferência nós vamos ouvir Deus dizendo para nós, desperta, posiciona-te, levanta-te, porque a luz de Deus tem que brilhar através de você. Quando eu olho para esse texto, eu lembro também de Ruth capítulo 1, quando Noemi vira para Ruth e fala, não precisa me seguir, eu vou voltar para minha terra, não tem como você casar mais com nenhum filho meu, sabe assim, tipo, não tem muita expectativa para você lá para onde eu vou em Belém. Mas ela fala o que para Ruth? Ela fala o que para Noemi? Aonde quer que fores, eu irei, aonde quer que pousares, pousarei. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e faça Deus o que bem Ele quiser comigo, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Mas é interessante que no capítulo 2, quando elas chegam lá em Belém, quando elas chegam aonde? Belém. Diga para sua irmã, em Belém. Noemi era velhinha, Noemi já estava envelhecida, não tinha mais como fazer muita coisa. Elas não tinham sustento de nenhum lugar. Ruth podia ficar em casa com medo, porque imagina, ela estava numa terra estranha, ela estava numa terra estranha. Ela estava numa terra estranha. Como assim, pastora? Imagina comigo, uma israelita, ir com a sogra para Gaza viver. Imaginou? Imagina uma israelita virando para a sua sogra e falando, não, você vai voltar para Gaza? Eu vou morar contigo em Gaza. E ela era bom? Um ambiente tranquilo? Era mais ou menos isso aí. Era mais ou menos isso. Ela podia ter ficado em casa, se eu sair vou perecer, o que vão dizer de mim? Por isso que o texto fala toda hora, Ruth, a Moabita. Ruth, a Moabita. Ruth, a Moabita. Só que no caso era diferente, eu vou até inverter. Porque é como alguém de Gaza vir para Israel. Por que eu vou inverter, pastora? Porque os moabitas eram realmente inimigos do povo de Deus, mas o povo de Deus tinha princípios e valores e não atacavam os moabitas na sua terra. Então, imagina alguém de Gaza vir para Israel. Está todo mundo entendendo? É o contrário. Aí essa mulher que é de Gaza está morando agora em Israel, não tem sustento, a sua sogra é velha, ela podia ter ficado o quê? Em casa. Vamos aceitar a situação, a gente vai morrer, porque se eu sair, eu posso ser hostilizada, eu posso ser ridicularizada, ninguém vai dar o que eu preciso, era estrangeira numa terra. Imagina, se hoje já tem o conflito do estrangeiro até cá em Portugal, ter benefício da segurança social, enquanto o nacional não tem, imagina naquele tempo, está pegando nosso trigo. Se você não tivesse aqui, estrangeira, ia ter mais trigo para nós. Imagina o conflito. Você está vendo que são problemas que são reais nossos aqui até hoje? Agora, quando Ruth chega lá, ela não fica parada, ela não fica esperando a morte. Ela crê, ela levanta, ela faz alguma coisa, ela vai para o campo, ela vai tentar a vida, ela vai catar espiga. O que Ruth vai fazer, pastora? Ela vai catar espiga, ela se arrisca. Tanto que, quando Boaz fala dela, fala assim, eu dei ordem aos meus servos para que ninguém toque em ti, porque você correu risco de vida. Vai lá ver o texto. Mas ela decide fazer alguma coisa. Quantas mulheres estão esperando Deus fazer tudo por elas? Deus chamou para prosperar, Deus chamou para crescer, Deus chamou para avançar, Deus tem bênçãos para a tua vida, mas às vezes o medo, mas
que vão dizer de mim? Ah, mas se eu falar que eu sou crente, o que vão falar? Ah, mas se eu começar esse empreendimento, o que vão dizer? Minha irmã, em nome de Jesus, quando você faz, quando você age, ele está falando, e Cristo te iluminará, haverá luz sobre a tua vida, haverá crescimento sobre a tua vida, a bênção e o favor de Deus vai te alcançar. Quando, pastora, não é sentado lamentando a sorte dentro de casa, é quando você se levanta e decide fazer alguma coisa. Mulheres que se posicionaram, Débora, Esté, Ruth, mulheres que se posicionaram no seu tempo em áreas diferentes da sua vida e viveram bem do Senhor. Por quê, pastora? Porque não ficaram dormindo, indiferentes, sabe, no seu campo de conforto, mas decidiram despertar, se posicionar, se levantar, e Cristo honrou a ação delas. Nessa tarde, eu queria deixar esse desafio para você. Eu não sei quais são as áreas que você precisa se posicionar. De repente, você precisa se posicionar mesmo dentro da casa de Deus. Eu vou fazer, eu vou servir a Deus. Eu vou honrar o Senhor. Quem sabe você está aqui e precisa se despertar dentro da sua casa, como esposa, como mãe. Eu vou me levantar dentro da minha casa. O Senhor vai reinar dentro da minha casa. A paz vai reinar dentro do meu lar. Quem sabe você precisa se levantar como mulher e assumir a sua postura como crente, melhorar seu palavreado, melhorar a sua postura, seu equilíbrio emocional, sabe, sua vida diante da sociedade, ser uma referência para suas amigas de coisas boas, não de coisas ruins. Seus relacionamentos, sua postura, sua maneira de falar, suas amizades. Quem sabe você vai se levantar e vai se posicionar na sua vida profissional, vai se levantar para fazer alguma coisa. Deus tem te dado um projeto, Deus tem te dado um sonho, Deus tem te dado algo, você está com medo, mas e se não acontecer, minha irmã, faça o que você precisa fazer, desperta, se posiciona, porque a luz de Deus vai brilhar em você. Quem está entendendo o que eu estou falando hoje? Eu não sei qual é a área que você precisa se levantar, mas de uma coisa eu sei. Você pode até estar dentre os mortos, mas você não é morta. Você pode até estar diante de um ambiente que cheira mal, que é parado, que não produz, que é um ambiente de morte, mas você não é morta. Você não está morta. A vida dentro de você, basta você se levantar e Deus vai tirar essa ansiedade, vai tirar essa depressão, vai tirar essa angústia, vai tirar essa tristeza, vai tirar essa trava, vai tirar esse ciclo que você vive e a luz vai brilhar sobre a tua vida. O texto termina dizendo, e Cristo te esclarecerá, e Cristo te iluminará. Deus tem algo novo para a sua vida. Eu termino agora. Porque quando eu leio esse texto, eu lembro do novo dia. Vou explicar o quê. Sempre que eu leio esse texto, Cristo te iluminará, eu lembro também até da passagem de Jacó. Quem lembra que Jacó, lá no Vale de Jaboque, lutou com o anjo? E aí o anjo feriu a perna dele, não foi? Aí fala assim, e quando o sol se levantou, Jacó saiu do Vale de Jaboque, mancando. Mas o sol se levantou. Quando eu leio Cristo te iluminará, Cristo te esclarecerá, me vem essa cena de um novo dia surgindo. Às vezes nós lutamos a noite inteira, sabe, nós brigamos. E esse novo dia vem para nos trazer novas possibilidades. Você vê, à noite tudo para. Mas quando o sol começa a nascer, o movimento volta, as portas se abrem, o comércio abre, a criança sai, o outro vai para a escola. Há um novo dia, há um novo ciclo, há uma nova fase, há um novo tempo. Sabe quando ele está falando assim? É uma nova possibilidade, novas opções se abrem. Às vezes eu estou em momentos de luta e tem uma coisa que eu nem sei explicar muito, é uma coisa que só eu recebo, mas quem sabe vai ter revelação, como tem para mim, porque às vezes eu estou no meio de um problema fervilhando, mas eu penso assim, ninguém para o dia à noite. Vai ter a noite, mas amanhã é um novo dia. Tipo assim, esse momento vai passar. Está entendendo? Vai ter uma nova oportunidade, vai ter um novo dia. O amanhã vai chegar, eu não vou ficar parado aqui.
nesse problema. Isso me dá esperança. É como se fosse assim, vai haver um novo dia, algo vai acontecer. De vez em quando eu mando para os obreiros, para os líderes, quando me relatam alguma coisa, quando me pedem algum aconselhamento, quando me pedem alguma ajuda, eu falo sempre para eles, meu irmão, fique em paz, algo bom vai acontecer. Deus vai fazer algo bom vai acontecer. É esse novo dia, é esse Cristo te iluminará. É como assim, vai vir, haverá um novo dia, e com um novo dia vem novas possibilidades, amém? Vem novas portas, vem novas opções. Por isso fala em Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no novo dia, vem pela manhã, e que essa luz, ela alcance a tua vida, a tua casa, em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus, amém? Fique de pé.